Olá, como vai? Mais uma vez estamos aqui, eu e a Carol, para analisarmos mais um filme com você no PsyCast, O Fio da Meada. E hoje, com muita satisfação, estaremos fazendo uma análise sobre o filme Soul. Né? É um filme que fala sobre saber viver, sobre propósito, sobre identidade, sobre valores que são inegociáveis, né, Carol? É isso mesmo, né? E para começar, a gente queria falar um pouquinho sobre o que é propósito, né? Lá no filme, o personagem principal, né, o Joe, ele ia atrás de um propósito, né, que era fazer uma apresentação importante, né, musical e tal. E ele levava uma vida um pouco mais normal, digamos assim, mediana, né, Rotineira mesmo. rotineira, né, dando aula para adolescentes, alguns interessados, outros nem tanto. E ele tinha essa questão dentro dele, né, essa busca por um propósito, que era tocar num grande lugar, era se apresentar para pessoas importantes e tal, né? E a primeira coisa que eu queria trazer é o que é um propósito. Né? O propósito, muitas vezes, é confundido com uma identidade pessoal ou identidade profissional. Né? Não, você é uma pessoa e você pode ter um propósito claro ou não. Né? Eu gosto muito da Ana Beatriz Barbosa, Sim, né? E ela trouxe muito, muito bem colocada essa questão, né? Que, diferente dos outros animais, nós humanos a gente tem uma capacidade de reflexão e de livre-arbítrio. É isso uma das coisas que nos diferencia dos animais, né? Então, se você for ver na natureza, tudo tem um propósito. O sol tem um propósito, a laranjeira tem um propósito, um bichinho tem um propósito porque faz uma cadeia alimentar, né? Então, a gente também tem um propósito. Só que nós temos a capacidade de refletir sobre, de saber o porquê estamos fazendo. E isso é propósito, a gente saber o porquê estamos fazendo. boa. Né? É isso que diferencia de missão. Missão é o modo que eu cumpro o meu propósito, mas o propósito é o que me faz, o que faz sentido para mim. Sim. E isso é uma coisa extremamente intrínseca e pessoal, intransferível Sim. e bastante estável. Está relacionado a valores, está relacionado à identidade, está relacionado à direção. Né? Então, missão é para onde estamos indo. E propósito é por que estamos indo. Legal. Né? E falando em missão e propósito, me lembrei de uma frase que o Joy, ele fala assim, minha missão é a música é a minha missão. Então, ele torna a música uma missão. E você falou de busca de sentido, eu lembrei de Viktor Frankl, né? Que é o precursor aí da logoterapia, né? Que nada mais é do que a busca de sentido na vida. E ele tem aí alguns valores, né, princípios que ele nos ensina, e ele fala de 3 valores, né? Valores atitudinais, valores criacionais e valores vivenciais. E é interessante que no filme, né, como você falou bem e descreveu o que é propósito, que não é algo objetivamente, unicamente, né? É ter sentido na sua existência, trazer sentido para a sua existência. E nós vimos no filme uma busca incessante do Joy, né, por algo que ele transformou num propósito. Mas, assim, eu já estou adiantando aqui o final, né? Ele, ao realizar isso, ele tem uma frustração, né? E aí parece que se dá conta de que aquela obsessão, né, por esse propósito foi realmente uma perda de tempo, porque muitas coisas ele deixou passar. E voltando para o Viktor Frankl, quando ele fala dos valores atitudinais, por exemplo, atitudinais ele está dizendo sobre como você responde à vida, né, aos acontecimentos da vida. Isso tem valor, né? Quando uma pessoa passa por uma situação de sofrimento, por exemplo, né? Como que ela reage a essa situação? Qual é a resposta emocional dela, a resposta comportamental dela, como ela dirige a vida a partir dessa situação adversa a qual ela está vivendo. Isso tem valor. Isso é propósito também. Né? Aí o Victor vai e avança e fala sobre propósito criacional, o que seria talvez o que o Joey estava buscando, né? É. Ele era músico e queria deixar um legado, talvez, como outros músicos deixaram. Então, o valor criacional, o Victor fala que é aquilo que você deixa de legado, é o que você cria para o mundo, né? O que fará a sua memória existir para sempre, né? Quem é a Ruth, quem é a Carol, o que elas fizeram, né? Qual o legado que deixaram? Então, esse é o valor criacional. E aí, ele fala de um outro valor, Carol, que é o existencial.
né? Esse existencial, vivencial, aliás, fala das conexões que nós fazemos. Então, às vezes, sentar contigo e tomar um café com você, e trocar uma ideia com você, e dar uma gargalhada com você, não é uma criação em si, né? Não trará, talvez, pode ser no oculto, talvez ninguém nos veja fazendo isso, mas tem um valor. E isso traz sentido para a minha vida. Sim. Certo? Então, a gente... Né, do que a gente está falando aqui, de que o filme retrata, né, uma pessoa que definiu um propósito e obsessivamente procurou esse propósito, mas percebeu ao longo do filme, né, a gente percebe isso, que houve uma frustração porque aquilo ficou muito engessado como propósito e ele perdeu outros valores. É o idealizado, né, Ruth? Sim. Porque quando a gente tem a gente faz do propósito a única missão de vida, né? E como aquela maneira de exercer o propósito sendo única, pode gerar essa obsessão, né? E é muito fácil hoje em dia essa questão de se envolver com a produtividade, se envolver com outras questões que a gente acha que vai nos levar a esse propósito, né? E se perder de outras coisas que também têm muito valor, né? Então, no filme, o Joe ele fica tão obcecado por isso, fica tão obsessivo por essa questão, que ele perde as coisas pequenas do dia a dia. Né? E depois, quando ele se relaciona com a 22, né, que é uma outra personagem, ela tinha muito medo, ela tinha muito receio de viver tudo aquilo, e ele tinha pressa de viver para chegar naquele lugar, eram dois Era opostos. Meio antagonista, né? Ele queria um propósito e ela evitando um propósito. Né? Evitando um propósito, né? E no fim, um ensinou para o outro, né? Ela foi descobrir isso, né, no decorrer do filme, vivendo, experimentando as coisas e descobrindo que ela gostava na experimentação. E o medo dela era a experimentação. Ou seja, não ia achar o propósito nunca. E ele focado em um propósito e não experimentando, né? Que é outro problema. Que é exatamente o que o Victor fala. Os valores vivenciais são esses que a gente experimenta. Por isso que não é possível ficar engessado. Uma pessoa engessada, né, com a crença de que a vida só terá valor se alcançar um propósito, consequentemente, será uma pessoa frustrada. Né? Porque a vida é dinâmica, ela acontece acontecendo. Não é verdade? E apreciar o caminho também é extremamente importante, né? Porque tem um foco, tem um lugar onde você quer chegar, mas existe um caminho para chegar até lá. E esse caminho de frustrações, de ganhos, de conquistas, de prazeres e desprazeres fazem parte da construção para que quando você chegue lá tenha um valor real. Né? Aquela coisa que a gente ensina muitas vezes para os filhos, né, Ruth? Olha, o que não demonstra ter valor, eles não dão valor. Né? Então, é uma coisa que é aprendida na nossa vida também. Se eu aprecio que eu levei uma negativa, mas naquela negativa eu tive aprendizado e para a próxima tentativa eu tenho uma conquista, eu estou construindo um caminho sólido para que quando eu cheguei lá tenha valor. Puxa, foi tantas frustrações, foram tantas dificuldades, mas eu cheguei. Né? E agora, se eu chego diretamente e não aprecio o momento, eu tenho a possibilidade de ver todas as frustrações como algo muito ruim e negativo. Né? Que vem aquilo que você falou de como a leitura do mundo, a construção disso, e vem também a questão que a gente falei da Ana, de livre-arbítrio. Eu também posso escolher como eu vou ver a situação. Né? O próprio autor da TCC, Aaron Beck, ele fala, né, que o sofrimento humano ele não é pela circunstância em si, mas pela forma como a gente lê a circunstância. Sim. Verdade. Né? Então, a forma que a gente viu ali no filme que o Joey via as circunstâncias, as frustrações, os alunos que não estavam interessados, tudo isso como uma tremenda frustração. Sim. E não como uma construção de vida. Como um processo construtivo, como né? um processo construtivo, né? Então, fazer as pazes com a nossa história, ao invés de olhar, né, como uma coisa negativa, como uma coisa que não me ajudou em nada, que não acrescentou em nada, não. Cada detalhe, cada vivência, ela constrói quem você é. Exatamente. Eu sou muito... otimista com essa percepção, né? De você olhar para a sua história, porque também fará parte do seu legado. Né? A gente não brota nos lugares ou nas coisas, ou nas situações. A gente tem uma construção ali. Né? E respeitar isso é muito lindo. Eu vou contar uma experiência pessoal. Fiz muitos cursos, além da formação, né? A gente vive estudando. Né? Estou ainda terminando mais 2, enfim. E aí, eu nunca coloquei meus certificados à vista. Nunca. Não tinha propósito com isso, sabe? Mas um dia, eu estava mexendo nas minhas pastas e peguei todos eles. E eu lembrei, eu me detive ali e lembrei dos processos daqueles cursos e formações, né?
muitas vezes no sacrifício mesmo, né? Abrindo mão, abdicando. E eu comecei a me emocionar, sabe? De ver que não brotei aqui. Não apareci Surgiu. aqui do nada, não surgi do nada. Foi uma construção muito linda, por sinal. Desafiadora, porém muito linda. E aí, a partir daquele dia, eu falei, vou colocar meus certificados. Para ostentar alguma coisa? Não, é um lembrete para mim. De verdade, não é para os outros, é para mim. Eu olho para eles de onde eu estou, da minha sala, e eu contemplo a minha história. Né? E isso me humaniza, isso me traz de volta para esse lugar de sentido. Né? Alguns daqueles processos que eu vivi, como eu falei, vivi atravessando diversas dificuldades financeiras, emocionais, relacionais, e, no entanto, passaram, eu venci, e me tornaram quem eu sou também. Né? Tanto as adversidades quanto os processos ali de construção. Eu estou falando da minha formação, mas a gente amplia isso para uma série de coisas. Tem um livro, o meu livro, que se chama Há Benefícios na Dor. Quando eu escolhi esse tema, esse título, né, muita gente ficou contrariada. Como assim? Né? Que a dor não traz benefício, ela dói. Não, a dor traz benefício, sim. Quando você tem a leveza, né, de contemplar, que aí a gente volta lá para os valores vivenciais do Viktor Frankl, né, porque os valores vivenciais, eles necessariamente estarão implicados em percebermos e contemplarmos o belo da vida. Né? O belo da vida não é apenas o pôr do sol. Né? O belo da vida não é a saúde intacta. O belo da vida são os processos. Né? Então, quando a gente consegue entender isso, vivi uma vida com propósito, entende? Ou até o propósito, ele ganha um verdadeiro significado, né, de sentido, digamos assim. Né, que um propósito por si só, ele é uma idealização. Inclusive, falando do final do filme, né? Quando como que era o nome da mulher que tocava lá? Dorothy. A Dorothy, né? Quando a Dorothy foi falar com ele, né? E ele parou, terminou o show dele, e agora? Acabou. Daí ela fala pra ele assim, amanhã a gente faz tudo de novo igual. Falei, como assim? É isso? Né? Ele esperou tanto para chegar naquela apresentação, e era isso. E aí ela fez uma metáfora do peixe, né? Ela falou que tinha um peixinho e ele ficava ali procurando onde que está o oceano, onde está o oceano, e ele já estava na água. Sim. Aonde que está o oceano, e no final ela fala, você já está no oceano. Né? Então, a idealização também faz isso. Coloca num lugar onde seria perfeito, onde seria o ápice, onde seria, né, o triunfo. Mas e o depois? Será que triunfar já não é você vivenciar todos os dias as pequenas coisas, encontrar valor em cada coisa, encontrar um propósito? Inclusive, o propósito ele pode ser exercício de diversas formas, né? Então, por exemplo, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a serem desenvolvidas. Né? Eu amo ver as pessoas saírem de uma dor e irem para um alívio, né? Embora há muito valor na dor. Né? Então, eu posso fazer isso através da fé. Eu posso fazer isso através de voluntariado. Eu posso fazer isso através da minha profissão de psicologia. Recursos financeiros. De recursos financeiros. Existem inúmeras formas de fazer isso. Né? E essas coisas, elas precisam ter a minha paixão, claro, ter o propósito. Mas quem diz que isso é fácil? Quem diz que isso não tem desafios? Quem diz que todo dia está pronto para exercer o propósito? Né? Mas a paixão, ela vem no propósito justamente para nos manter, fazer uma manutenção dessa busca do propósito. Mas não significa que todo dia vai ser flores. Né? Então, tem essa questão. E aí, quando o Joey ele fixa num propósito, ele fica obsessivo naquilo, ele desconecta da vida. E é uma coisa que, em maior ou menor instâncias, muitos de nós fazem. Né? Muitos de nós fazem em busca acha o propósito no trabalho, por exemplo, e busca de uma forma obsessiva e acaba sendo, como diz o filme, uma alma perdida. Sim. Né? Porque se desconecta da família, desconecta dos propósitos, outros, né? Desconecta da beleza de parar e ver um pôr do sol. Sim. Né? Porque está trabalhando, porque está indo em cima de uma coisa que, nossa, quando eu ficar rico, ou quando eu alcançar isso daqui, quando eu for o bambambam dessa área, aí sim, a vida está resolvida. Sim. Eu lembrei agora daquele livro, Antes de Partir, que fala dos 5 arrependimentos. Você conhece? Conheço. Então, ele fala disso também, né? O livro retrata aí a experiência de uma enfermeira, né? Com cuidados paliativos, no qual os
pacientes que ela cuidava relatavam para ela, né, que construíram uma série de coisas na vida, mas eles se arrependeram de tantas outras, porque aquelas conquistas, os triunfos que você falou aí, ocuparam a vida dessa pessoa a ponto delas perderem conexões, né, de perderem amigos, de perderem a presença. Inclusive, eu acho que o filme mostra muito claramente isso, né, que o maior propósito é estar presente. Seja realizando aquela missão, aquilo que eu defini, ou não. Ou eu gosto de pensar na questão do flow e de ser intencional. Tem coisas na vida que a gente precisa de intencionalidade. Eu quero ir para lá, né? Então, estou sendo intencional para chegar lá. Mas outras, Carol, foi quando ele se perdeu, né? Ele só tinha a intenção, eu quero chegar lá. E quando chegou, viu que era uma frustração, né? Mas outras não, outras são no flow mesmo. Aquilo que acontece, que não foi planejado, né? Que não foi desenhado, mas eu estava sensível ou aberto o suficiente para experimentar, né? E o livro que eu citei, ele retrata isso, né? Que essas pessoas estavam no fim da vida, elas disseram, se eu pudesse voltar atrás, esse é o meu arrependimento, de não ter vivido uma vida mais próxima de mim do que dos outros, uma vida que alimentasse mais as minhas amizades, os meus relacionamentos, né? Porque isso é flow. Isso não é intencionalidade apenas, né? Eu te convido, Carol, vamos almoçar comigo hoje? Vamos. Vamos, tudo bem, tem uma intencionalidade. Sim. Mas esse almoço em si, ele vai acontecer no flow, não é naquela agenda apenas. Né? Sim. E o filme retrata isso, né? A diferença entre o flow e o perder de si. Né? Em alguns momentos, o Joey tá ali tocando, ele fecha o olho, ele toca, ele se entrega à música. Aquilo é flow. Sim. Né? O flow é você estar num estado ali entre o físico e o espiritual, não no sentido religioso, mas espiritual interno, né? De criatividade, de foco, de engajamento. E isso é saudável e é importante que aconteça, né? O problema é quando vira uma alienação, né? O problema é quando vira uma quebra com o aqui e agora. E isso perdura. Né? Então, o flow, ele permite uma quebra temporal, proposital e apaixonante no momento ali, né? Mas o perder de si é passar mais tempo, é passar uma vida alienado a outras coisas, né? E acaba se perdendo do que é mais importante, né? Então, se a gente fechar o olho e só perguntar aqui, Ruth... Aliás, tem um exercício muito interessante, né? Que a gente faz em terapia, que é assim, né? Se você perdesse tudo, Ruth, imagine que você agora perdeu tudo, absolutamente tudo. E aí, de repente, vem algo maior e fala, Ruth, eu vou te dar uma coisa de volta. O que é que você quer? Uau. O que eu quero de volta? Uma coisa. Nossa, é para eu responder mesmo? Responder? Que surpresa! Pegou mesmo. Não estava no script, não. Uma coisa de volta. Se eu perdesse tudo. Perdesse tudo. Você pode ganhar uma coisa. A presença da minha mãe. Tá. Bom, isso a gente poderia, né, discorrer aqui uma sessão inteira. Né? Mas isso eu poderia perguntar em segunda. A segunda coisa? A segunda coisa. Aí a segunda coisa tem a ver com as minhas filhas que estão aqui. Tá. Né? Que é também a proximidade. Eu me perdi também nesse tempo. Também pelas buscas mesmo. É isso, é disso que a gente está falando. Também. Né? E hoje eu acho que eu estou tentando aproveitar mais, né? Mas é isso. Eu sou apaixonada por conexão. Exato. Entende? Então, quando a gente responde essas perguntas, muito simples, mas tão impactantes, né? Desculpe, Ruth, pegar você de surpresa. Não, tá, mas aqui faz ao vivo, né? Vamos lá, ao vivo. Mas é uma coisa que daí vem os valores, eles vêm de dentro. Sim. Isso, o propósito, ele não é uma coisa que vem de fora. Olha, Ruth, eu acho que o seu propósito, sei lá, é cuidar do meio ambiente. Não é assim. É uma coisa que vem de dentro. E quando a gente fala aquilo que eu não consigo viver sem, aquilo que eu preciso de volta, isso tem a ver com o seu propósito. Né? Isso tem a ver com uma coisa mais visceral, mais intrínseca. Né? E aí, muitas vezes, óbvio que durante a vida a gente se perde um pouco disso. Eu também, lógico. Porque muitas vezes a demanda, a pressão social, cultural, a pressão financeira, tem N coisas que nos faz às vezes. Mas, no fundo, você sabe qual é. Né? Então, a proposta aqui é a gente refletir sobre e poder oportunizar mudanças
né, a Sim. partir dessas reflexões. Aham. Porque, como você falou, todos nós estamos envolvidos com essa dinâmica, né, de produtividade, de performance, tem que performar para ser visto, para receber de volta aquilo que você investiu. Tudo certo com isso, não é, Carol? Não sim. estamos nos Já tá alienando. demonizando isso. Não é demonizar isso. Isso faz parte. É tão interessante que volto lá no Frankl de novo. São 3 valores que ele descreve: atitudinais, vivenciais e criacionais. Esses que a gente se ocupa de coisas, ele está inserido nos valores criacionais, produtividade, né? Performance, né? Mas a gente não pode negligenciar os outros 2. Né, que tanto as minhas respostas diante do sofrimento quanto as conexões. Né? Então, assim, eu li um livro, acho que muita gente conhece, não sei se você conhece, Essencialismo. Já leu esse livro? Não. Ele também é maravilhoso. Né? Ele leva a gente a pensar naquilo que é essencial. O que é essencial? É a mesma pergunta que você me fez. Né? Exatamente. O que você não abriria a mão? Né? Então, eu tenho um copo de cristal. Se eu quebrar esse copo de cristal, eu posso trabalhar mais um pouco e comprar um novo copo de cristal se eu perdi. Né? Mas se eu perdi um tempo precioso de conexão com minhas filhas, assim como eu falei da minha mãe, perdi muito tempo, né, de conexão com a minha mãe, ocupada com uma série de coisas. E hoje eu sinto falta disso, entende? Então, isto o livro nos leva a pensar no que é essencial. Sim. E isso não é uma utopia, isso é possível, porém precisa de uma disciplina, né, mental mesmo, de parar e refletir. Né? Quando a gente está aqui fazendo essa análise nesse filme, não é um tempo perdido, é a gente parar e pensar. Né? A vida está muito assim veloz, está tudo muito rápido. Né? E as cobranças, inclusive eu ia falar disso mesmo, já posso entrar aqui, né, que há uma cobrança da sociedade sobre isso. Né? Às vezes você quer recuar um pouquinho, desacelerar, mas a sociedade está ali. Eu digo sociedade de modo geral, né? Aqueles que nos cercam, aqueles que são próximos e aqueles também que não são. Então, virou uma vitrine a vida das pessoas, né? Todo mundo observa e julga e critica. Então, assim, a gente tem que lidar com tanta coisa. Né? Então, às vezes, a gente quer recuar e você é criticado por isso. Não é? E aí, por isso que eu falei, uma disposição mental, né? E uma disciplina precisa acontecer. Então, assim, não é utópico, é possível acontecer, mas precisa primeiro entender esse processo, né? Entender a importância desse processo, de compreender essas coisas, de abrir mão de mais das coisas e se conectar mais com as pessoas. E não é abrir mão que eu quero dizer radical, mas é aquela coisa de ter equilíbrio, tempo para né? tudo. O que é essencial, né? Buscar o que é essencial. E a gente vê lá no filme também tem uma dualidade ali, que é a mãe do Joey e ele, né? Ele em busca do sonho, em busca da paixão, em busca de algo grandioso, e ela veio contrapor ali, né? Ela fala assim, não, você precisa trabalhar, né? No início de dinheiro. De dinheiro, precisa pagar boleto, né? Sim. Então, no início verdade, ela até fala isso. Ela né? fala... Quando eu for, quem vai pagar os seus boletos? Exato, exatamente. Porque daí ele recebe uma proposta, né, de ser efetivado no trabalho dele, que dá a entender ali que é um freela, alguma coisa assim. E interessante que nessa proposta, né, vem assim, aposentadoria na lista, como benefício. O que é aposentadoria, né, Carol? O que é aposentadoria? Desculpa te interromper. Não, pode. Mas quantas pessoas... Essa semana agora, recebi uma paciente de 64 anos, aposentada, depressiva. Né? Sim. Então, assim, você vê. Principalmente aqui no Brasil, nós temos uma mentalidade muito subserviente. Então, as pessoas trabalham para se aposentar. Percebe? Sim. E quando chega... Ou trabalha muito para não ter que se aposentar. Verdade. E quando chega, aquela frustração. Né? Perdeu a utilidade, né? Que foi o que nós falamos no início, que acaba entrando num propósito utilitário, perdeu a funcionalidade, perdeu a utilidade. Para que eu sirvo? E esse é o questionamento. Pessoas de 60, 65, 70 anos. É o que eu fiz, né? Até aqui. Eu fiz. E para que sirvo agora? Porque não faço mais, não produzo mais, não tenho mais mobilidade. Né? Não tenho tanta clareza, talvez não tenha agilidade mental até. Então, para que sirvo? Percebe que aí o sentido da existência acaba ali.
quando perde-se a utilidade. Então, isso é muito importante. E isso é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, né? Como você falou, né? Tem uma questão cultural, né? Brasileira em especial, dessa produtividade. Tem até uma supervalorização, uma glamorização da produtividade, né? E por um bom período, eu acho que ainda está, mas por algum período era muito bonito falar, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, né? Como se fosse alguma coisa maravilhosa. E quando que a gente tem... né? Não tem tempo porque eu estou produzindo muito, porque estou trabalhando muito, porque orgulhosamente eu fiquei até às 10 da noite trabalhando todos os dias, né? Porque é claro que às vezes a gente tem que ficar. Eu também assisto trabalhar final de semana e tal. Mas assim, eu sempre falo, a exceção é regra, né? Tem duas diferenças, né? Então, tem uma potência cultural, né? Que valoriza muito essa questão da produtividade, né? E às vezes a gente não percebe, você entra no automático ali, você entra no negócio, né, no movimento da cultura e quando você vê, você está deixando coisas que você gostaria de fazer e não está fazendo mais. Você negocia a tua academia, depois você negocia o encontro com os amigos, depois você negocia assistir série com a família e quando você vê, você está só trabalhando. Né? E aí vem isso que você falou. Então, ali falando da mãe, né, do Joe e do Joe, então o filme traz nos dois personagens essa dualidade, né? A importância de a gente ter a segurança de um trabalho, de você pagar suas dívidas, pagar seus boletos, e a outra a busca de uma paixão, mesmo que você tenha que correr riscos para isso. Né? Então, qual que seria o equilíbrio, né, Ruth, entre uma coisa e outra? Né? Eu penso que tudo que é muito escasso, tudo que é muito excessivo são perigosos. Os dois extremos são perigosos, né? Então, como é que a gente entra no equilíbrio entre a produtividade, que é recompensadora por si só, tanto financeiramente quanto socialmente ela é recompensadora, e do outro lado, né, uma busca de uma paixão, uma busca de um propósito. Esse equilíbrio também é difícil, muito, né? Difícil. Eu acho que é uma autoanálise que precisa ser feita primeiro, porque é tão interessante isso, Carol, que há pessoas que elas, por exemplo, o Joey, ele tinha um propósito definido. Há pessoas que não têm. E aí elas se perdem mesmo. E aí vem uma outra frustração. Elas lançam mão de coisas, assim, começam uma, não é isso. Começa outra. Então, há uma confusão, né? E não há sentido, né, nas coisas que se faz. Mas eu acho que a autoanálise é o que faz pulsar, né? Dá para ganhar dinheiro com isso? Por exemplo, eu amo o que eu faço e eu me mantenho através do que eu faço. Mas quando que eu encontrei esse amor pelo que eu faço? Desde pequena. Foi fácil para mim. Tudo certo. Tem gente que tem mais dificuldade. Mas nada impede dessa pessoa que tem mais dificuldade parar, desacelerar e parar e falar, pera, né? Eu preciso definir isso aqui. Eu conheço muita gente que entraram em carreira corporativa, por exemplo. Conheci uma mulher, diretora executiva de uma multinacional. E ela já tinha uns 49, uns 50 anos, não me lembro, não me recordo agora. E ela parou aquilo e falou, não faz sentido. Mas já está tarde, eu tenho 50 anos. E sabe o que ela foi fazer? Psicologia. Ela encontrou sentido na psicologia. Legal. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, assim, achar o equilíbrio não é que o equilíbrio vai cair de paraquedas no nosso colo. A gente precisa entender. Né? Tá fazendo sentido? E o que é que faz sentido? O que faz sentir? O que te está fazendo sentir? Eu estou irritada, eu estou com raiva, eu estou frustrada, então está sentindo errado. Então não está fazendo sentido aquilo mais. Porque o sentido tem que fazer sentir. Sentir o quê? Paz, alegria, motivação. Né? Tem muita gente que sai de manhã para trabalhar arrastando de chinelo. Não é só porque a demanda é pesada, não é só porque tem que pegar trânsito. Não, é porque não faz sentido aquilo mais. E esse é o maior perigo e talvez a maior dor do ser humano, né? Se você a gente trabalha com pessoas que estão em um quadro depressivo, falta sentido, né? Então, é uma das dores mais angustiantes, né? E a gente vê no filme A 22, né? Que era uma alminha que ainda ia para a Terra, mas ela só poderia ir para a Terra quando ela tivesse no emblema dela ali vários quesitos e um deles era um propósito, né? E a questão dela é que ela não tinha um propósito e ela não queria ir para a Terra porque tinha medo. De viver todo o sofrimento que a Terra podia proporcionar, né? Então aqui tem 2 pontos, né? Tem uma paralisia existencial, ela não estava existindo porque ela não estava na Terra, né? Porque ela tinha uma evitação emocional. Eu não quero sofrer tudo aquilo, eu não vejo um propósito para tudo isso.
isso, né? E isso acontece para muitas das pessoas também. Uma paralisia existencial, eu não vejo sentido, né? Então essa pessoa vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando e as coisas não têm sabor, as coisas não têm cor, né? Então a importância de ter propósitos na vida é colorir o mundo. Exato. É você querer vivenciar, só que aí tem um paradoxo, tá, mas se eu não sei como é o propósito, eu vou vivenciá-lo como? Né? E aí é que entra uma outra questão, a experimentação, Exato. né? E aí como que a Ana Beatriz Barbosa, ela fala assim também, que tudo no universo tem, cada um tem seu propósito, e como que a gente sabe indícios que é o nosso propósito? Pelos nossos talentos, né? Então você vê lá, sei lá, o tigre, ele tem um talento de subir em árvore, ele tem um talento de nadar no rio, porque ele precisa para aquilo, para ele caçar, e ele caçar, ele vai ter um equilíbrio de cadeia, né? E nós, né? Qual que é o nosso talento? O nosso talento nos dá indícios de qual é o nosso propósito, né? Então, a 22, ela não queria vivenciar isso, mas quando ela foi para a Terra e ela vivenciou ali, através do corpo de outra pessoa, da vida de outra pessoa, mas ela vivenciou, experimentou, sentiu o gosto das coisas, sentiu o gosto da pizza, sentiu o gosto da música, sentiu o gosto de tudo aquilo, aquilo trouxe uma ideia do que ela poderia fazer. Né? Então, se você não sabe qual é o teu propósito, se pergunte também quais são o que é mais importante para mim, a primeira pergunta, e a segunda é quais são os meus talentos? Eu sou boa em quê? Sim. Né? E como eu vou saber se eu sou boa? Experimentando. Não tem outro caminho, eu tenho que experimentar. E quando a gente experimenta, não quer dizer que estaremos assim obrigados a seguir aquilo. É a experiência que vai linkou, né? Conectou, pulsou. Beleza, vou por aqui. Não pulsou, né? Eu desvio, eu saio dessa rota, né? Mas é isso mesmo, é permitindo-se experimentar. Tá certo que, como para algumas pessoas, como assim para mim, né? Foi muito fácil encontrar isso. Não sei nem porquê, né? Eu não sei dizer, mas eu desde pequenininha já tinha isso definido. Eu quero ajudar pessoas, né? Eu nem sabia o que era psicologia, mas pulsava em mim, né? Ser uma conselheira, ter esse papel. Foi fácil, mas para outras não é tão fácil. Porém, é isso, né? É se permitindo. É estar sensível. Estar sensível. Se não estiver sensível, a alma está ressequida. Tá. Né? Aí, inclusive, no filme aparece, né? Aquelas pessoas, aquelas almas naquele limbo, como é que é o nome daquilo? Almas perdidas. Almas perdidas, né? Onde ficavam vagando naquele limbo ali, e resmungando, né? Porque estavam de fato perdidas. Então, assim, é um convite, né? Na verdade, hoje estamos fazendo um convite a você que nos assiste a parar tudo. Aproveite que a gente está trocando de ano, né? Que sempre é uma oportunidade de refletir o que aconteceu nesse ano, mais um ano. Tem muita gente que vai falar assim, uau, dezembro, mais um ano, e eu não saí do lugar. É mais do mesmo. Né? A vida é tão linda, né? Ela é um presente, né? Todos os dias nós abrimos olhos e recebemos este presente. Então, a gente não pode desperdiçar isso. Né? Eu entendo a dificuldade de alguns de mudar, inclusive a rota, por tudo que nós já falamos. Não quero ser redundante aqui. Precisa manutenção da vida, precisa de pagar boleto. Tudo isso é compreensível. Né? Mas não é determinante. Não é determinante. Desde o momento em que eu percebo que estou, embora ganhando dinheiro no lugar errado, que eu estou infeliz, que eu estou frustrada, que eu não tenho... aquilo não faz mais sentido para mim, é nesse momento que eu posso começar a planejar, pelo menos, né? A vislumbrar, a me permitir experimentar para entender. Isso faz mais sentido do que aquilo. Né? E daí seguir em direção, de alguma maneira. Né? Tem um ditado árabe que eu acho que eu já até citei aqui em outros podcasts que eu adoro, que fala assim: a bênção vem com o movimento. E é no movimento que pode acontecer as coisas. Né? Então, se eu fico aqui presa no meu cantinho, não saio dessa rigidez, né? Não saio dessa rigidez, não me permito outras coisas, eu não terei experiências abençoadas, digamos assim. A bênção vem com o movimento. Né? Então, eu vejo o mesmo cenário, eu vejo o mesmo perfil, eu sinto a mesma coisa e só vai acumular, né?
frustração, né, na minha jornada. Agora, quando eu me movimento, né, eu tive um paciente que ele tinha uma vida bem sucedida, então financeiramente ele estava bem coberto, né, não estava com necessidades nenhuma e tudo mais, mas ele estava nessa pergunta, e aí? Não faz mais sentido, não é só isso, né? E é óbvio que ele já tinha segurança financeira, até facilitou essa reflexão. Mas ele não mudou de carreira, por exemplo. Não é necessariamente isso que eu estou falando. Eu estou falando de sentir. E aí ele experimentou, sabe o quê? Ser um voluntário da ACD. Tá. Né? E aí a gente faz essas perguntas para os nossos pacientes. Você já tentou isso? Sim. Você já tentou aquilo? Né? São perguntas que levam a pessoa a refletir. Peraí, eu nunca Abre a mente, pensei nisso. Né? E aí ele foi. E os olhos dele voltaram a brilhar. Ele não estava ganhando dinheiro com aquilo, ele era voluntário, mas estava realizando um propósito, entende? E experimentou. E essa experiência trouxe para ele uma realização sem fim. E a gente não pode ter medo de mudar de rota, de experimentar outras coisas, né? Toda a minha adolescência, enfim, né? Eu sempre pensava, poxa, eu quero fazer direito. Né? Tenho vários familiares que são formados em direito e ia falar, nossa, isso é muito legal, quero fazer isso e tal. E junto com esse desejo, também, durante toda a minha vida, eu trabalhei em igreja. Né? Então, cuidando de pessoas, cuidando de adolescentes, cuidando de crianças, cuidando depois, mais tarde, com casais, né? Então, eu sempre gostei dessa conexão, assim como você, essa conexão humana, mas sempre senti esse desejo de ajudar as pessoas de alguma forma, né? E aí, eu fiz tardiamente, como também já contei aqui, né? A faculdade e tal, mas ainda na cabeça, não, quero direito. Quando eu fiz, finalmente consegui fazer o meu vestibular, passei em direito, eu falei, será que é isso mesmo? Né? E comecei a conversar com outras pessoas. Já havia passado, mas decidido há anos isso. Né? E aí conversando e repensando, me autorrefletindo, me questionando. Conversei com meu pai, que também foi muito determinante, ele me trouxe alguns pontos a pensar. Falei, gente, não é isso, eu quero ajudar as pessoas, mas não no direito delas. Eu quero ajudar no sofrimento delas. Né? E aí que eu fiz, mudei de rota. Então, né? Isso não aconteceu porque você refletiu? Porque eu refleti. Isso. Porque a gente tem que ajustar o GPS. Sim. Às vezes a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não sabe como a gente vai chegar. Né? E assim foi em diversas áreas. Né? Já fiz voluntariado, continuei fazendo na igreja, continuo fazendo na minha profissão, porque é isso que queima dentro de mim. Aliás, estar aqui é uma experiência, né, Carol? Também me experiência, não queria. Se fosse hoje. Eu te convidei para gravar o podcast comigo e você resistiu um pouquinho. Com certeza. Não, eu não quero, eu não sei fazer. É tipo isso, né? É tipo isso. E hoje a gente está aqui. Fluindo. Tão aberta, esse coração. Eu sempre estou feliz aqui, porque eu amo isso. Né? Eu aprendi a amar. Você aprendeu a amar. Então, percebe? E a gente não ganha dinheiro com isso. Não. Entende que não é sobre ganhar dinheiro, né? É sobre pulsar. É sobre ter isso como sentido, tá fazendo sentido. Né? E isso é muito legal, né? E eu acho que quando eu ficar bem velhinha, quando eu tiver... Inclusive, aliás, vou contar um sonho para vocês. Eu tenho um sonho elas sabem disso, minhas filhas, de ou comprar ou alugar um motorhome, porque eu quero poder fazer uma jornada, sabe? Pelo Brasil, pelo menos, sabe? E continuar experimentando. Então, um pouquinho mais velha, né? Do que hoje eu estou ou sou, eu quero pausar a minha jornada, minhas tarefas, aquelas que me ocupam mais, e pegar esse carro e sair pelo Brasil aí, experimentando coisas, conhecendo culturas. Um planejamento. Eu tenho feito esse planejamento, sabe? Porque eu não quero morrer frustrada. Sem experimentar. Né? Claro que não está no meu controle o fim da minha vida, mas eu planejo para executar assim que possível, porque é isso, né? Eu quero... eu gosto muito desse tema porque... Está aqui pulsando dentro de mim. Verdade. Agora eu queria trazer um outro ponto, Ruth, que a gente está falando assim, como buscar um propósito, como encontrar aquilo que tem sentido para você. Mas eu queria falar um pouco também sobre o que nos impede de buscar isso, né? E a 22, ela tinha uma questão, né, muito séria sobre isso, de não querer experimentar por medo.
né? Então, ela teve até, tinha uma época, uma parte do desenho lá que mostra que ela tinha uma mentoria com pessoas que foram muito importantes na Terra. É verdade. Né? Eu não vou lembrar todos agora, né? Mas eu sei que tinha... Eu lembro de Gandhi. Tinha a Madre Teresa, né? Enfim, tinha algumas... Abraham Lincoln. Tinham pessoas que foram notáveis na Terra para que fizesse uma mentoria para ela entender o que é o propósito dela. E tudo ela falava, meh, tudo sem graça, tudo sem sentido, né? Mas no fundo ela também tinha um medo muito grande de vivenciar o que ela tinha que vivenciar, medo de sentir o sofrimento, e ela tinha também uma crença de incapacidade, né? Tem uma parte que o Joe ele fica muito bravo porque ela não queria devolver o corpo dele, e ele fala, você não é boa, você não é notável, você não tem missão, você, né? Então quantas vezes essas vozes, você não é importante, você não consegue, você é incapaz, você não tem propósito, não adianta você tentar, nada é suficiente para você. Agora eu criei outras, não foi isso que ele disse, eu criei outras que revelam uma crença de incapacidade. Se eu não acredito que eu posso tentar, e que eu posso descobrir, que eu posso experimentar, ou que eu não tenho forças emocionais para suportar o sofrimento, eu não vou tentar. Sim. E aí vai para uma paralisia existencial, né? Eu não vivo, eu não arrisco, eu não existo, e eu não experimento, e eu não ganho o meu propósito, e a minha vida não tem sentido. Sim. Né? E eu acho que existe uma diferença muito grande entre existir e subsistir. Tem muita gente subsistindo, né? Que é tão escassa a vida dessa pessoa que ela se limita a respirar. Sem sentido. A existência não é isso. A existência é vibração, né? Então, é sobre isso. Há medo, sim, né? Como você falou. Eu acho que... Eu também tenho meus medos, né? Você deve ter os seus. Mas também, junto com o medo, vem a possibilidade de confirmar, né? Esse poder de... Essa capacidade, você falou, né? Que ela falou, se sentir incapaz. Essa capacidade, eu posso, eu consigo. Vou voltar aqui num ponto... da pandemia, né? A pandemia foi terrível, foi um período, né, de sofrimento, de medo, de frustração, de incapacidade, né? Como que a gente controla isso? Mas, ao mesmo tempo que essas emoções avassaladoras, né, chegaram, elas despertaram em muitas pessoas esse senso de capacidade, essa urgência de mudar a rotina. Tá? Muita gente se perdeu na pandemia, mas muita gente se encontrou na pandemia. Né? Porque elas foram forçadas, né, pela circunstância a se mobilizarem. Né? Volto lá, a bênção vem com movimento. Talvez se não tivesse... E há benefícios na dor. É isso aí que eu ia falar, há benefícios na dor. É esse tipo de benefício que eu falo. Se não tivessem, talvez, vivido aquela experiência, ficariam... na mesma, né? E eu já ouvi vários depoimentos de gente próxima, também distante, né? De que foi um divisor de águas. Nossa, eu descobri potencialidades em mim que eu não sabia que existiam. Novas profissões, novas tarefas, novos criatividade. hobbies. Nossa, como a criatividade salvou as pessoas. Né? Não tinha mais outro recurso, só ser criativo para muitas coisas. E aí a gente volta a falar no dinheiro, porque sim, muita gente sobreviveu pela criatividade financeiramente. Verdade. Né? E descobriram propósitos ali. Mas como pode uma situação tão adversa, tão repleta de insegurança e medo, me levar a descobrir algo? É possível. Por isso que eu falei, não é uma utopia. Né? A proposta não é essa. É de você acreditar. Isso estão filosofando, não. Não, é verdade, desde que eu me abra para. Né? Esteja disposta. Que atitude, né? Tem atitude. Né? Algumas pessoas já falaram assim para mim, nossa, você é muito corajosa, né? Tá, a coragem não é a ausência de medo. Eu falei não é. Eu sou, porque eu também tenho meus medos, mas eu acho que a diferença é que eu vou. Com medo mesmo. É que a coragem, ela não é a ausência de medo, né? Ela é a ação, apesar do medo. Isso, entende? Né? Então, assim, eu espero que você que está assistindo a gente aqui se encoraje, né? Pegue o seu medo e vai junto com ele. E faça, sabe? Criar uma coisa sua, sei lá, fazer um negócio. Inclusive, a palavra negócio é negar o ócio. Né? Negar o ócio. A ociosidade na alma,
atrofia, né? Ela deprime, ela, enfim, traz vários prejuízos. Então, negue o ócio, se movimente, sabe? Faça algo. Comece com uma lista. Comece com uma listinha. Eu acho que quando a gente põe para fora, né? Então eu pego meu caderninho, meu papel e coloco ali meus desejos, meus sonhos, aquilo que eu sempre acreditei que era impossível, né? E começo listando. E contemplo, porque aí quando eu contemplo, eu começo a descobrir possibilidades. Entende? Então, assim, vai desde um negócio simples a uma coisa grandiosa, como ter um motorhome e viajar pelo Brasil dele, né? Que é algo que não está hoje no meu alcance, mas eu estou com isso na minha lista. Então, eu tenho promovido, né, situações para chegar lá. Entende? Então, assim, começa assim, com medo mesmo, mas comece. Com atitude, né? Comece a fazer algo, comece a tirar da caixinha oculta do que está lá escondidinha na tua alma, né? Isso não é mais para mim, isso não é possível. Eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, eu não tenho idade. Para com isso. Né, isso Carol? Mesmo. Você estava falando da pandemia, também tem uma questão, né? O tédio nunca foi tão vivido quanto na pandemia, né? Não tinha ali nas paredes de casa, não tinha muito o que fazer, né? Mas sabe, o tédio, ele propicia a criatividade também, né? Quando a Rebeca, minha filha mais nova, era pequena, ela era bastante agitada e tal, e ela queria brincar o tempo inteiro, ou queria ficar em eletrônico, e eu falava, não, guarda eletrônico, agora vai brincar. Aí ela ficava, mãe, mas eu não tenho nada para fazer, nada para fazer. Eu falava, ótimo, tá tediosa, daqui a pouco ela queria, não dava outra, daqui a pouco estava ela inventando, construindo alguma coisa, inventando, e isso é do ser humano, né? Você construir mesmo no tédio, né? Então, eu só quis dar esse adendo assim, porque mesmo que você se veja apático muitas vezes, não capaz, ou com medo, ou com algumas emoções desconfortáveis, use essas emoções desconfortáveis a teu favor. Né? Então, o tédio ele pode ser favorável se você criar. Né? A frustração ela pode ser favorável se você tomar um caminho diferente para não se frustrar de novo. Né? O medo ele vai cuidar para que você se proteja, que você corra riscos calculados. Mas ele não é para ficar paralisado. Né? Então a gente pode usar as emoções desconfortáveis a nosso favor. Né? E como assim, é uma caminhada que a gente tem falado, né? Até falei aqui, a gente ajusta o GPS e tem a caminhada. Né? Essa caminhada não é solitária e ela não é para ser solitária. Né? Nós somos seres sociais por um motivo, por um propósito. Né? Que é esse apoio. Eu não estaria fazendo um podcast se a Ruth não tivesse me convidado, não teria. Né? Então, assim, aí vem alguém que te cutuca, não, vamos, bora, vamos fazer. E sempre há alguém. Sempre tem alguém, né? Então, lá no filme é a mesma coisa. E quando o Joey vai conversar com a mãe e fala que ele tem uma grande apresentação, e ele explica e faz a relação com o pai e tal, a mãe fala, tá bom, então eu vou te arrumar o terno. Né? E ela resolve apoiar ele naquilo. E ele foi fazer e fez, né? A 22, ela não queria ir para a Terra porque ela tinha muito medo. E aí, no final, ele dá a mão para ela e fala, eu vou com você junto até onde eu conseguir. E aí, ela toma coragem, ela salta e ela vai para a Terra. Né? Então, como a gente precisa do outro também para nos apoiar nos nossos sonhos, nos nossos desafios, nos nossos medos. Né? E muitas vezes, se a gente se guarda a tomar um caminho solitário, a gente não experimenta, a gente não vivencia. Às vezes a gente precisa de empurrãozinho, sim, com certeza. E isso não é demérito, isso não é fracasso, isso quer dizer que você é um ser social, você precisa do outro ponto. Hoje um te apoia, amanhã você apoia o outro. Sim, e é lindo isso, né? Essa troca na nossa existência. Eu concordo que não dá para caminhar sozinho, e ainda que, às vezes, a gente até pense que não está contribuindo, numa conversa informal mesmo, né? Está trocando uma conversa aqui, talvez você não perceba, você não está contribuindo, está sim, porque o outro lá dentro da cabecinha já, opa, nossa, isso despertou algo, e vice-versa, né? Então eu concordo, não dá para fazer isso sozinha, sozinho nunca, né? Eu sempre vou propor alguém junto comigo. E isso é uma outra abertura, né? A gente já está finalizando, mas isso é uma outra abertura, porque o medo não é só do propósito, o medo é da companhia. Sim. E o propósito é estar presente, gente. Então, se é estar presente na sua própria vida com alguém. Né? Não tem como fazer isso sozinho. Então, tem gente que paralisa, não é só porque não encontrou um propósito. Às vezes até já tem, sabia? É porque não quer ninguém ao lado, mas outros medos aí, que daria outro podcast, né? De falar de conexão, de experiências traumáticas com relacionamentos, né? Então, tem gente que se isola e tem
potencial, já sabe o que poderia fazer, mas não o faz porque vai precisar de pessoas para fazer e tem medo das pessoas, né? Então, assim, é outra história que poderíamos falar um pouco mais, mas já estamos no fim. Então, é isso, é a abertura, né? Resumindo, propósito é estar presente, seja num grande, né, evento, né, no musical tocando lá o seu jazz, ou seja, de mãozinha dada com alguém, eu estou junto com você até onde eu puder. Não é isso? É isso mesmo. Muitas vezes essa ajuda era só o que faltava. É verdade. Né? Muitas vezes tem o propósito, tem senso de capacidade, tem as condições, recursos para fazer, mas muitas vezes existe um desamparo também existencial tão grande que a pessoa não se vê capaz de fazer sozinha, né? E às vezes você não vai fazer nada para a pessoa, você não vai dar nada para a pessoa, mas você só vai olhar e vai falar: eu estou aqui com você, eu vou até onde você quiser ir, conta comigo a hora que precisar. E isso era o que faltava. Né? E, Carol, falando disso, agora me ocorreu outra coisa. Eu falei dessa solidão, né? Não é nem solitude isso. Desse isolamento que muita gente acaba se utilizando. Muitas das vezes é pela frustração de não ter os seus apoiando. Mas aí eu desafio você. Desejável seria ter um pai, uma mãe, um irmão apoiando você. Mas se faltarem, né? Se eles faltarem, olha para o lado. Tem alguém. Sempre vai existir alguém. Não é consanguíneo, né? Não, de repente não tem ali o seu DNA, mas é outro ser, um par que está ali para somar. Então, às vezes a gente fica também rígido nisso, né? Meu pai nunca me apoiou. Tudo bem. O ideal seria que ele te apoiasse. Mas olha para o lado, vai haver alguém que vai falar: nossa, que ideia fantástica, vamos lá que eu te ajudo, né? Então é isso. Exatamente. Tem um filósofo que ele fala, né? Se você está com pão na mão e você atravessa a rua e encontra outra pessoa e vocês trocam o pão, cada uma vai embora com um pão na mão. Mas se você vai na rua e você atravessa essa rua, encontra alguém e você troca ideias com essa pessoa, cada um vai embora com 1 milhão de ideias novas. Verdade. Né? Boa. Então é algo que a gente precisa pensar em levar para a vida. Né? Muitas vezes você guarda o que você quer fazer, guarda os teus sonhos por N medos ou N razões, e o teu vizinho do lado ele pode trazer ideias para você transformar o teu sonho em realidade. Né? Então, se eu pudesse falar aqui, né, coisas importantes a respeito do propósito, né? Então, procure seu propósito, mas viva também outras coisas, viva o que permeia o propósito, né? Procure os seus talentos para ver no que você é bom, no que você pode ajudar, e não exclua nenhuma ajuda da sua vida. Se você vê potencial em alguém que pode trocar esses 1 milhão de ideias com você, faça isso. Faça isso, porque vai dar certo. Vai dar. Estamos aqui como prova disso, como prova disso, né? E como fala lá no filme, no final ele fala, né? O que seria depois dele voltar para a Terra de novo, se tornar vivo novamente. Ele fala: eu quero viver cada segundo. Olha isso. Né? Ele quer experimentar, ele quer degustar da vida em cada detalhe, em cada momento. É isso, né? E não apenas a música é meu propósito, né? Ele muda essa fala e entende a vida em si. O amanhecer, o anoitecer, o papo furado com alguém ou um papo intencional é o meu propósito. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês, tá? Pela presença aqui, né, Carol? Muito obrigada pela audiência. Compartilhe esse vídeo com alguém. Dá um like lá também para a gente ganhar potência ali na visualização. Muito obrigado por hoje e até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.